Ó amado e eterno Salvador, começo este momento de profunda comunhão voltando os meus olhos para a majestade do teu trono de graça. Ao meditar nas palavras sagradas que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta a Timóteo, sinto meu coração transbordar de uma gratidão que as palavras mal podem expressar. Eu te dou graças, Cristo Jesus, meu Senhor, porque assim como fortaleceste Paulo, sinto que a tua mão poderosa também me sustenta em cada passo dessa jornada terrena. É maravilhoso contemplar como tu me consideras digno de confiança, não pelas minhas próprias habilidades ou méritos, mas pela tua infinita bondade que me designa para o teu serviço e para viver os teus propósitos. Reconheço que tu és a fonte inesgotável de toda a minha força e que sem ti eu nada seria, mas em ti encontro a capacidade de enfrentar o que quer que venha pela frente. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, desejo render toda a honra e glória para todo o sempre, pois a tua presença ilumina os recônditos mais escuros da minha alma e traz clareza onde antes havia apenas confusão e incerteza. Sinto o teu Espírito Santo soprando sobre mim agora, trazendo à memória que cada batida do meu coração é um presente teu e que cada fôlego de vida é uma oportunidade de glorificar o teu santo nome nesta terra. Agradeço pela honra de ser teu, de ser chamado pelo teu nome e de saber que a minha vida está guardada sob a sombra das tuas asas onipotentes, onde encontro o refúgio seguro para a minha alma cansada e a renovação necessária para continuar caminhando com fé e esperança inabaláveis. Olho para trás, Senhor, e vejo os caminhos tortuosos que percorri antes de ser alcançado pela tua luz. Assim como o apóstolo Paulo reconheceu o seu passado marcado pela rebeldia e pela falta de entendimento, eu também admito diante de ti que houve momentos em que agi por ignorância e incredulidade, falhando em perceber o teu amor que sempre me cercou. No entanto, a tua misericórdia foi maior do que as minhas fraquezas e a tua graça foi derramada sobre mim de forma tão abundante que transbordou em fé e amor, sentimentos que só podem ser encontrados em Cristo Jesus. Esta é uma verdade digna de toda a aceitação e que guardo como o tesouro mais precioso da minha vida, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu me incluo humildemente nessa lista, reconhecendo que preciso de ti desesperadamente todos os dias. Maravilho-me com o fato de que, em vez de me condenar, tu escolheste demonstrar em mim toda a tua paciência divina, fazendo da minha vida um exemplo vivo de que ninguém está longe demais para ser resgatado. Onde abundou o meu erro, superabundou a tua graça transformadora, limpando as manchas do passado e escrevendo uma nova história que agora é pautada pela tua justiça e pela tua santidade, permitindo que eu caminhe de cabeça erguida, não por causa do que fiz, mas por causa do que tu fizeste por mim na cruz do Calvário. Sinto uma profunda paz ao compreender que o meu chamado não depende de um passado perfeito, mas de um Deus que é perfeito em perdoar e capacitar. Tu vês em mim um potencial que eu mesmo muitas vezes não consigo enxergar e me confias uma missão sagrada que dá sentido à minha existência. Se hoje estou vivo, se respiro e se tenho forças para me levantar, é porque existe um propósito ativo e vibrante que o Senhor preparou exclusivamente para mim. Afasto agora qualquer dúvida sobre o meu valor ou qualquer pensamento de que minhas imperfeições poderiam me afastar do teu plano divino. Tu és o oleiro e eu sou o barro, e confio plenamente no processo de moldagem que estás realizando em meu ser, retirando as arestas e purificando o meu coração para que eu possa ser um vaso de honra em tuas mãos. A certeza de que o teu chamado é irrevogável me traz um conforto indescritível, pois sei que o Senhor não comete erros e que cada detalhe da minha vida está sendo tecido por tuas mãos amorosas para que eu possa cumprir a carreira que me foi proposta. Sou movido por essa esperança de que o melhor ainda está por vir e que, através da minha vida, outros poderão ver a beleza da tua obra e a profundidade do teu cuidado, tornando-me um reflexo da tua glória em um mundo que tanto precisa de ti. Querido Senhor Jesus, neste momento solene, eu te peço que me envolvas com teus braços de amor infinito. Obrigado pela graça que derramas sobre mim e sobre toda a minha família, um amor que nos alcança mesmo nos dias em que nos sentimos pequenos e indignos de tamanha bondade. Tua graça é um presente imerecido que recebemos com corações humildes e contritos, sabendo que nunca poderemos retribuir a plenitude do teu cuidado, mas que podemos viver em constante gratidão. Peço que o calor do teu abraço aqueça o meu coração e que o conforto da tua presença afaste todo o medo e toda a ansiedade que tentam roubar a minha paz. Guarda a minha casa, protege as pessoas que amo e mantém todos nós seguros sob a tua proteção divina.
Que em nosso lar a tua voz seja a que guia e que o teu amor seja o alicerce que sustenta as nossas relações. Reconheço que em ti temos tudo o que precisamos e agradeço de todo o coração por cada bênção, visível ou invisível, que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Envolve-nos com a tua nuvem de glória e que a consciência de que tu estás conosco seja a nossa maior força diante dos desafios do dia a dia. Pois sabemos que sob o teu cuidado nada nos faltará e que o teu amor é o selo que nos garanta a vitória em todas as circunstâncias. Senhor, eu te convido a ser o líder absoluto de cada uma das minhas decisões e de cada pensamento que atravessa a minha mente. Guia os meus passos para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe exatamente no centro da tua vontade, pois sei que ali é o lugar de maior segurança e satisfação. Ajuda-me, meu mestre, a caminhar pela fé e não pelo que os meus olhos naturais enxergam, especialmente nos momentos em que as sombras da dúvida ou do medo tentam se projetar sobre o meu futuro. Lembro-me de depositar toda a minha confiança no teu nome, sabendo que, embora a vida apresente lutas e dificuldades, o Senhor é o meu guia infalível e o meu consolador sempre presente. Que a tua palavra seja a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, iluminando cada escolha para que ela te honre e me aproxime cada vez mais da tua santidade. Não busco uma existência isenta de aflições, pois sei que no mundo as teremos, mas busco a coragem necessária para vencer cada uma delas com a tua ajuda. Que a minha sabedoria venha do teu alto e que as minhas ações reflitam a verdade que professo, sendo eu um seguidor fiel que não apenas ouve, mas que pratica com alegria os teus mandamentos, encontrando na obediência a verdadeira liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Neste instante, Senhor, eu declaro que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, toma posse do meu coração e tranquiliza a minha alma de forma profunda. Recebo essa paz como um presente direto das tuas mãos e permito que ela guarde os meus sentimentos e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Entrego a ti todas as minhas tristezas, todas as minhas feridas emocionais e cada uma das minhas fraquezas, pedindo que o teu poder as substitua por uma alegria transbordante e por uma esperança que nunca morre. Preenche cada vazio da minha alma com a tua presença majestosa e cura qualquer quebra ou trauma que ainda tente limitar o meu crescimento espiritual. Desejo encontrar a minha satisfação mais profunda somente em ti e nos tesouros que a tua palavra revela, buscando primeiro o teu reino e a tua justiça acima de todas as coisas. Que eu aprenda a me contentar com o teu amor e a descansar nas tuas promessas, sabendo que o Senhor está trabalhando a meu favor mesmo quando não consigo ver. Mesmo diante de ameaças invisíveis ou desafios gigantescos, tenho a certeza inabalável de que tu és o meu defensor e que a tua mão direita me sustenta com poder. Sinto a renovação das minhas forças e a restauração da minha alegria, pois em ti sou feito novo e completo, pronto para viver a plenitude da vida que tu planejaste para mim desde a fundação do mundo. Termino esta oração com o coração fortalecido e a alma revigorada, louvando o teu nome pela minha família, pelos meus amigos e por cada bênção que o Senhor tem me concedido gratuitamente. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia, e em ti eu deposito toda a minha esperança. Dá-me uma fé ousada e inabalável para que eu possa enfrentar os obstáculos deste dia com a autoridade de quem sabe que é amado pelo Rei do Universo. Remove qualquer raiz de amargura ou medo e planta em mim a semente da coragem divina. Declaro vitória sobre cada barreira que se levantar contra a minha vida e recebo a renovação do meu espírito enquanto espero pacientemente no teu tempo perfeito. Tua palavra é viva, eficaz e nela encontro a bússola que direciona a minha existência para portos seguros. Que o Espírito Santo continue a se mover em meu coração, ensinando-me a meditar nos teus estatutos dia e noite, para que eu não peque contra ti e para que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Sou teu, inteiramente teu, e agradeço por nunca me abandonares e por me cercares com um amor que não conhece limites. Que a tua graça e a tua paz permaneçam sobre mim agora e para todo sempre, e que cada palavra dita aqui suba como um incenso suave ao teu trono, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de mergulharmos em oração profunda, convido você a silenciar o seu coração para ouvirmos juntos as verdades eternas contidas na Palavra de Deus, que servirão de alicerce para o nosso clamor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, abre as comportas de sua alma para compartilhar uma mensagem profundamente pessoal, carregada de uma gratidão que transborda e uma transformação que desafia a lógica humana.
Ele nos diz com fervor que dá graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que o fortaleceu e o considerou digno de confiança, designando-o para o seu serviço sagrado. É fascinante observar a honestidade brutal de Paulo ao reconhecer que, outrora, ele fora um blasfemo, um perseguidor implacável e um homem violento. No entanto, ele alcançou uma misericórdia que não poderia ser comprada, justamente porque agira por ignorância e incredulidade. A graça do nosso Senhor foi derramada sobre ele de forma tão abundante, tão avassaladora, que veio acompanhada de uma fé e de um amor que só podem ser encontrados em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para resgatar os pecadores, dos quais eu também me sinto, muitas vezes, o principal. Mas foi por essa mesma razão que a misericórdia me alcançou, para que em mim, em toda a minha imperfeição, Cristo Jesus pudesse demonstrar sua paciência ilimitada, servindo de exemplo para todos os que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus, seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não apenas narra um fato histórico, ele expõe a fonte de sua força e a alegria inenarrável de ter sido escolhido, apesar de seu passado sombrio. Ele nos ensina que o perdão de Jesus não é apenas um esquecimento de erros, mas uma capacitação divina para uma missão maior. Assim como ele, nós também podemos nos voltar para o Pai agora, reconhecendo que cada fôlego de vida que nos sustenta é um sinal claro de que o chamado de Deus sobre nós continua ativo e pulsante de propósito. Se hoje estamos aqui, respirando e sentindo o bater de nossos corações, é porque existe uma razão divina para a nossa existência, e Deus, em sua sabedoria infinita, vê em nós um potencial que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos enxergar em meio às nossas fraquezas e inseguranças diárias. Muitas vezes, permitimos que as sombras do nosso passado ou o peso das nossas falhas atuais sussurrem em nossos ouvidos que somos indignos ou imperfeitos demais para sermos usados pelo Criador. No entanto, ao olharmos para a trajetória de Paulo, somos lembrados de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados através de sua graça multifacetada. A nossa própria força, por mais que tentemos cultivá-la com nossos esforços humanos, é limitada e falível, mas a força que vem do Senhor é uma fonte inesgotável que se renova a cada manhã. É preciso compreender que o propósito de Deus para a sua vida não foi cancelado pelas suas quedas ou pelas vezes em que você se sentiu perdido no caminho. Pelo contrário, é no cenário da nossa maior fraqueza que a luz da graça divina brilha com mais intensidade, provando que não se trata do que nós podemos fazer, mas do que Ele já realizou por nós. Sinta a paz que essa certeza traz ao seu espírito agora mesmo. Você não está aqui por acaso, e cada detalhe da sua jornada, até mesmo as dores e os desertos, está sendo entretecido por mãos amorosas que estão preparando algo que excede todo o seu entendimento. Deus não olha para você com os olhos do julgamento humano que rotula e descarta, mas Ele olha com o olhar do Redentor que restaura e dá novo significado a cada cicatriz. É nesse estado de espírito, de entrega total e reconhecimento de nossa dependência absoluta, que nos preparamos para entrar em Sua presença santa. Deixe de lado as preocupações com o que os outros pensam ou com as cobranças que você faz a si mesmo e foque inteiramente na bondade do Senhor, que nos convida a chegar com confiança ao trono da graça. Este é o momento de alinhar o nosso coração com o coração do Pai, buscando não apenas as suas mãos por aquilo que Ele é em nossa existência. Deixe que essa gratidão que movia o apóstolo Paulo comece a brotar no seu interior, preparando o terreno para uma oração que transformará a sua perspectiva e renovará o seu vigor espiritual para tudo o que está por vir na sua caminhada de fé. Querido e amado Senhor Jesus, com o coração humilhado e transbordando de uma gratidão profunda, eu me coloco diante da Tua presença majestosa neste momento sagrado. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua incrível e imensurável graça, esse presente imerecido que Tu derramas sobre mim e sobre toda a minha família de forma tão generosa. O Teu amor infinito nos alcança mesmo nos abismos mais profundos, mesmo naqueles dias em que nos sentimos pequenos, indignos e cercados por nossas próprias falhas. Tu constantemente nos mostras uma bondade tão vasta que as palavras humanas jamais seriam capazes de retribuir ou explicar plenamente. A Tua graça é o meu tesouro mais precioso, dada livremente através do Teu sacrifício, sustentando-me quando eu tropeço e me levantando quando eu caio. Eu me sinto profundamente humilde, Senhor,
Ao refletir sobre a profundidade do teu cuidado minucioso conosco, percebendo como tu continuas a nos abençoar de maneiras tão sutis e poderosas que muitas vezes nem conseguimos notar em meio à correria do cotidiano. Tu me deste tudo o que eu possuo, cada recurso, cada pessoa amada, cada oportunidade, e por isso eu te agradeço de todo o meu coração. Obrigado por tua misericórdia que se renova a cada amanhecer e por me acolher sob as tuas asas, cobrindo-me com a tua doce e revigorante presença que traz calmaria para a minha alma agitada. Neste instante, meu pedido mais ardente é que tu me envolvas em teus braços de amor incondicional. Eu desejo, mais do que qualquer coisa, sentir o calor do teu abraço celestial, aquele conforto indescritível de saber que estou seguro, protegido e amparado sob os teus cuidados soberanos. Que a tua paz, que guarda os nossos pensamentos, seja o cobertor que aquece o meu coração e o de todos os meus familiares. Protege a minha casa, Senhor, guarda aqueles que eu amo, mantendo cada um deles seguros dentro do teu amor que não falha e não muda. Que nenhum mal encontre brechas para entrar em nosso lar, pois declaramos que esta casa pertence ao Senhor e que a tua presença é a sentinela que nos protege durante o dia e nos vigia durante o repouso da noite. Sinto-me fortalecido apenas por saber que não caminho sozinho, mas que o Criador do Universo me segura pela mão direita e sussurra ao meu ouvido que eu não preciso ter medo. Por favor, Senhor, guia cada decisão que eu precisar tomar hoje e nos dias que virão, pois reconheço que a minha própria sabedoria é limitada e muitas vezes embaçada pelas emoções passageiras. Eu entrego a Ti cada pensamento que cruza a minha mente e cada passo que meus pés ousam dar nesta jornada terrena. Quero que Tu sejas, de fato e de verdade, o meu único líder e o meu guia constante, mostrando-me o caminho correto em todas as áreas da minha vida, desde os pequenos detalhes até as grandes escolhas que definem o meu futuro. Eu sei, com toda a convicção do meu ser, que somente ao seguir os Teus passos e obedecer à Tua voz é que eu encontrarei a verdadeira e duradoura paz que o mundo jamais poderá me oferecer. Ajude-me, Jesus, a caminhar pela fé e não por aquilo que os meus olhos naturais enxergam, especialmente naqueles momentos cinzentos de dúvida ou quando o medo tenta paralisar a minha determinação. Lembre-me constantemente de depositar a minha confiança total no Senhor, sabendo que a vida nem sempre será um caminho suave e sem obstáculos. Eu compreendo que haverá momentos de luta intensa, períodos de dificuldade e ventos contrários que tentarão me desviar da rota, mas mesmo nessas tempestades, eu escolho crer que o Senhor é o meu conforto inabalável e o meu guia infalível. Ajude-me a permanecer firmemente posicionado sob a Tua proteção divina, confiando plenamente que o Senhor está comigo em cada vale e em cada montanha. Guie-me para que eu caminhe na Tua sabedoria celestial, fazendo escolhas que honrem o Teu santo nome e que me aproximem cada vez mais da Tua vontade perfeita e agradável. Que a Tua palavra sagrada seja a luz constante que ilumina a minha estrada, para que eu possa viver de uma maneira que esteja em total alinhamento com a Tua verdade eterna. Eu não espero uma vida de facilidades ou de ausência de problemas, mas estou profundamente grato por saber que Tu és o meu auxílio presente, o meu consolo nas horas de angústia e a força motriz que me impulsiona sempre que eu me sinto sem energia para continuar. Eu sei que posso recorrer a Ti a qualquer instante, e que Tu me responderás com a Tua voz de esperança, me erguendo acima das circunstâncias e me libertando de todas as correntes que tentam me prender ao chão. Tu és o meu socorro bem presente, e eu não tenho palavras para expressar o quanto sou grato pela Tua fiel presença em minha vida cotidiana. Ao me aproximar mais de Ti neste momento, eu sinto o convite suave para que Tu também te aproximes de mim, preenchendo todos os espaços da minha alma com a Tua glória. Eu preciso desesperadamente da Tua presença em minha vida, e não apenas quando os ventos da adversidade sopram ou quando me sinto cercado por dificuldades, mas eu Te busco em todos os momentos, nos dias de sol e nos dias de chuva. Tu és o doador de todas as coisas boas e perfeitas, e eu reconheço que me abençoaste com uma alegria que não depende de circunstâncias externas, uma alegria que preenche o meu coração de uma maneira inexplicável e divina. Eu Te agradeço pela graça que eu jamais poderia merecer e pelas vitórias que conquistei, sabendo que todas elas só foram possíveis pelo agir do Teu poder sobrenatural em meu favor. Obrigado por essa alegria que permanece comigo mesmo quando as lágrimas teimam em cair, pois sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com a Tua luz pela manhã. Obrigado pelo favor divino que eu não conquistei por mérito próprio, mas que recebi puramente por causa do Teu amor extravagante e zeloso.
Tu me dás a força necessária para ser um vencedor, para superar cada desafio, cada barreira e cada montanha de dificuldade que surge diante de mim. Com o Senhor ao meu lado, eu sei que não há gigante que eu não possa enfrentar e nem fornalha que eu não possa atravessar, pois sinto a tua mão me sustentando em meio ao fogo. Eu declaro com fé que posso enfrentar qualquer coisa que o futuro me reserve, pois estou fortalecido por Cristo, que é a minha rocha e a minha salvação. Tenho a coragem necessária e o poder espiritual para permanecer firme e inabalável contra as investidas do inimigo. Sou imensamente grato pela tua proteção que me cerca como um escudo invisível, pela tua provisão que nunca deixa faltar o pão sobre a minha mesa e pelo teu apoio inabalável que me dá segurança para caminhar. Tu és o meu protetor, o meu provedor e a rocha da minha salvação, e a maior de todas as certezas que carrego comigo é a de que eu nunca, jamais, estarei sozinho, porque tu prometeste estar comigo até o fim dos tempos, cuidando de cada detalhe da minha vida com um carinho e um amor que excedem a minha compreensão humana. Senhor Jesus, meu desejo mais profundo é que a minha vida seja um jardim preenchido com a tua bondade, o teu amor e a tua paz que excede todo o entendimento. Eu peço, Pai, que a minha realidade cotidiana seja um reflexo claro e brilhante das tuas ricas bênçãos. Neste instante, eu entrego voluntariamente diante do teu altar todas as minhas tristezas acumuladas, todas as minhas fraquezas ocultas e todos os fardos que pesam sobre os meus ombros. Peço que o Senhor a substitua agora mesmo pela tua força revigorante, pela tua alegria contagiante e pela esperança que nunca morre. Preencha cada vazio existencial dentro de mim com a plenitude da tua presença santa. Cure as feridas do meu passado que ainda insistem em doer. Repare qualquer quebra em minha alma ou em minhas emoções e me faz inteiro novamente, conforme o teu plano original para mim. Que eu encontre a minha mais profunda e verdadeira satisfação somente em ti, Senhor, e nos tesouros inesgotáveis da tua palavra. Que a tua verdade seja o alicerce sólido sobre o qual eu construo a minha casa, uma fonte de força e conforto que nunca seca e nunca falha, mesmo quando a terra tremer sob os meus pés. Que eu encontre a plenitude da vida não nas coisas passageiras que o mundo oferece ou no brilho efêmero das conquistas materiais, mas na riqueza insondável do conhecimento que o Senhor me concede através do Espírito Santo. Ensine-me a buscar o teu reino em primeiro lugar, a me contentar com a doçura do teu amor e a encontrar um descanso real e profundo nas tuas promessas, que são sim e amém. Eu clamo agora por essa paz que transcende a lógica e as explicações humanas, uma paz que acalma o mar revolto do meu coração e tranquiliza os pensamentos acelerados da minha alma. Eu declaro e recebo esta paz como minha herança por direito, dada por ti gratuitamente, e eu a abraço agora em nome de Jesus. Mesmo naquelas situações onde não consigo enxergar cada ameaça oculta, cada desafio planejado ou cada dificuldade no horizonte, eu tenho a absoluta certeza de que o Senhor está lá, lutando as minhas guerras e me defendendo na retaguarda. Tu tens me mantido segura em meio ao caos, e por isso o meu coração se rende em adoração e confiança total no teu cuidado paterno. Tantas e tantas vezes eu sinto o impulso de te agradecer novamente pela tua proteção fiel, e sou eternamente grato por cada pequena e grande bênção que recebo. Agradeço pelo ar puro que enche os meus pulmões, pela força que sinto em meu corpo para realizar as tarefas diárias e pela alegria genuína que preenche o meu coração mesmo sem um motivo aparente no mundo físico. Esses dons simples são, na verdade, antes de mergulharmos em oração, peço que você respire fundo e permita que o seu coração se acalme diante da presença do Criador. Quero que você feche os seus olhos físicos e abra os olhos da sua alma para uma verdade que atravessa os séculos e sustenta os cansados. A Bíblia nos diz em Romanos 8, versículo 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pare por um instante e deixe essa palavra todas ecoar dentro de você. O apóstolo Paulo não escreveu que algumas coisas cooperam, ou que apenas os momentos de alegria e as vitórias retumbantes cooperam. Ele foi além, de forma profunda e radical, ao afirmar que tudo, absolutamente tudo, está sob a regência de um Deus que orquestra a vida. Isso inclui os risos que iluminam o seu rosto, mas também as lágrimas que molham o seu travesseiro nas madrugadas mais solitárias. Inclui as portas que se abrem com facilidade, mas também aquelas que se fecharam com um estrondo, deixando você confuso e sem direção. Deus pega cada pequeno fragmento da sua história,
cada pedaço de cerâmica quebrada da sua existência e começa a colar cada parte com a sua graça redentora. Até mesmo aqueles capítulos da sua vida que você gostaria de apagar, aquelas páginas manchadas pela dor ou pelo arrependimento, estão sendo integradas em um propósito maior que o seu entendimento humano não consegue captar no momento. Deus é o mestre da tapeçaria divina, e enquanto nós olhamos para o verso do tecido e vemos apenas fios emaranhados e cores que parecem não fazer sentido, Ele está do outro lado, tecendo uma imagem de beleza eterna. Nada em sua vida é desperdiçado, nenhum suspiro é ignorado e nenhuma dor é em vão, pois o Senhor está no controle de cada detalhe, transformando o caos em uma mensagem de esperança e o vazio em plenitude. Mas eu quero ser honesto com você e com o meu próprio coração. Sei que acreditar nessa promessa pode parecer uma tarefa hercúlea quando estamos no epicentro de uma tempestade que não escolhemos enfrentar. Quando o mundo ao nosso redor parece estar se desmoronando, quando as notícias que recebemos são contrárias ao que esperávamos e quando o peso da realidade esmaga as nossas expectativas, a pergunta natural que brota na alma é: como isso poderia ser para o meu bem? Talvez eu esteja falando com alguém que vive o luto de uma perda repentina, alguém que sente um vazio que nenhuma palavra humana consegue preencher. Ou talvez você esteja carregando o fardo pesado de orações que parecem não passar do teto, clamores que ecoam no que parece ser um silêncio absoluto de Deus. Nessas horas, é comum eu me perguntar onde o Senhor está no meio de tanta confusão. Essa é uma reação profundamente humana, pois como seres frágeis que somos, nós ansiamos por clareza e buscamos desesperadamente por certezas. Nós queremos ver o mapa completo da jornada antes mesmo de darmos o primeiro passo. Pedimos a Deus um cronograma detalhado, uma estratégia clara e uma explicação lógica para cada obstáculo. Na verdade, o que nós queremos é um plano bem traçado em nossas mãos, e não uma venda sobre os olhos que nos obriga a confiar apenas no som da voz de quem nos guia. Sentir-se perdido é parte da experiência de quem caminha neste mundo, mas é justamente na escuridão que a luz da presença de Deus se torna o nosso único e mais seguro guia. A fé verdadeira, no entanto, nos ensina uma lição preciosa e difícil. Deus nem sempre nos revela os detalhes minuciosos do futuro ou as razões ocultas por trás de cada provação. Em vez de nos dar um relatório completo, Ele se entrega a nós. Ele nos oferece a sua presença constante, as suas promessas inabaláveis e a sua palavra que é lâmpada para os nossos pés. O Senhor não veio para explicar todos os mistérios do universo, mas para nos assegurar que não estamos caminhando sozinhos por esse mistério. O Salmo 34, no versículo 19, nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Perceba que a Escritura não mascara a realidade. Ela não promete uma vida de facilidades ou um caminho pavimentado apenas com flores. Pelo contrário, ela reconhece que mesmo aqueles que amam e seguem fielmente a Deus enfrentarão vales profundos e batalhas exaustivas. Mas a nossa esperança não está fundamentada na ausência de problemas, mas na presença do Libertador. Ele é aquele que vem ao nosso encontro, nem sempre no tempo que o nosso relógio ansioso marca, mas sempre com uma sincronia perfeita que só a eternidade conhece. Você pode estar enfrentando algo agora que não faz o menor sentido. Uma situação que desafia a sua lógica e esgota as suas forças. Pode ser uma porta que se fechou quando você achava que finalmente ia entrar, ou um fardo que você nunca pediu para carregar. Mesmo assim, saiba que o Senhor está agindo no invisível, movendo as peças que você ainda não consegue enxergar. Eu preciso que você compreenda que a soberania de Deus significa que Ele possui o controle absoluto sobre cada átomo do universo e sobre cada segundo do seu dia. Mesmo quando o seu mundo pessoal parece estar girando fora de controle, os caminhos do Senhor permanecem muito mais elevados que os seus. Os pensamentos dele são mais profundos que qualquer abismo que você esteja atravessando, e o amor dele é muito mais constante que a flutuação das suas emoções. Ele não está atrasado, ele não está distante e ele não está desperdiçando a sua dor. O silêncio dele não é um sinal de abandono, mas muitas vezes é o espaço onde ele está trabalhando de forma mais profunda em seu caráter. Em vez de lhe dar todas as respostas imediatas, ele lhe estende um convite sagrado para confiar nele. Confiar não apenas quando o céu está azul e o sol brilha forte, mas principalmente quando a tempestade ruge e o horizonte desaparece. Confiar não apenas quando a bênção transborda, mas quando a espera se prolonga por meses ou anos.
Ele convida eu e você a vivermos pela fé, e não pelo que vemos. Acredite no que ele disse, e não no que você sente. Ele prometeu que todas as coisas cooperariam para o bem, que ele nos libertaria e que os seus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. A nossa tarefa não é dar sentido a tudo o que acontece, mas sim confiar naquele que vê o fim desde o princípio e que já escreveu a última página da nossa história com vitória. Ele é o oleiro, nós somos o barro, e ele enxerga uma obra-prima onde nós vemos apenas um caos de argila e água. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti agora com o coração totalmente aberto, reconhecendo que há tantas coisas em minha vida que eu simplesmente não consigo entender. Há perguntas que martelam em minha mente e que não encontro resposta, e situações que parecem fugir completamente do meu controle limitado. Mas, apesar de todas as incertezas e de todos os ventos contrários, isto eu sei com toda a certeza da minha alma: o Senhor é bom. O Senhor é fiel em cada uma de suas palavras. E o Senhor está comigo em cada passo desta jornada. Jesus, eu creio do fundo do meu ser que o Senhor ainda é o mesmo Deus que realiza milagres extraordinários hoje. O teu poder não diminuiu com o passar dos séculos, e o teu braço não se encolheu. O teu amor não se tornou distante ou indiferente às minhas dores. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o meu sustento. Se o Senhor pôde acalmar a tempestade furiosa com apenas uma palavra de ordem, se pôde abrir os olhos dos cegos com um simples toque de tuas mãos e ressuscitar os mortos com o som da tua voz poderosa, então eu creio, com toda a minha fé, que o Senhor também pode trazer uma paz que excede todo o entendimento à minha situação atual. Eu clamo pelo teu toque restaurador sobre a minha vida, pedindo que a tua luz dissipe toda a escuridão que tenta se instalar em meus pensamentos e em meu lar. Que a tua presença seja o bálsamo que cura as minhas feridas e a força que me levanta quando eu me sinto sem fôlego para continuar. Eu me rendo ao teu poder, sabendo que nada é impossível para ti. Espírito Santo, eu te peço que transformes profundamente a maneira como eu enxergo a minha realidade hoje. Não permita que eu veja os meus problemas através dos olhos do medo, nem através das lentes escuras do desânimo que tenta me paralisar. Em vez disso, abra os meus olhos espirituais para que eu veja através da fé. Ensina-me a caminhar não pelo que os meus olhos físicos enxergam, nem pelo que as minhas emoções gritantes tentam me convencer, mas pelas promessas inabaláveis que estão escritas na tua palavra. Mesmo quando eu não consigo ver o resultado final ou o porto seguro, ajuda-me a confiar plenamente naquele que detém o mundo inteiro em suas mãos. Afasta de mim todo o medo, Senhor. O medo do amanhã, o medo de ficar sozinho e o medo de falhar miseravelmente. Silencia as vozes das dúvidas que tentam nublar a minha mente e obscurecer a tua verdade. Substitui cada uma das minhas preocupações por um sentimento profundo de admiração pela tua grandeza. Troca os meus pensamentos ansiosos por uma esperança firme e inabalável. Pai, ensina-me a parar de perguntar insistentemente quando isso tudo vai acabar e começa a me mostrar o que o Senhor deseja me ensinar através deste processo. Eu não quero apenas atravessar a provação, eu desejo crescer e ser amadurecido por ela. Não permita que esta dor seja em vão, mas usa-a para me aproximar ainda mais do teu coração. Que a minha resposta às dificuldades não seja o desespero, mas a paciência, que não seja a frustração, mas uma fé renovada, que não seja o medo, mas o foco total em tua majestade. Ajuda-me a focar em quem o Senhor é, e não no que parece me faltar agora. Que a tua verdade ocupe todos os espaços da minha mente, expulsando qualquer mentira que o inimigo tente plantar em meu coração. Eu me apego com todas as minhas forças à promessa contida no Salmo 34, que diz que quando os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas aflições. Senhor, eu confio que o Senhor está me ouvindo agora mesmo. Eu acredito que o Senhor vê cada lágrima que escorre, que escuta cada oração silenciosa feita no secreto e entende cada pensamento de angústia que eu ainda não consegui verbalizar. Eu creio que o Senhor está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado e silencioso ao meu redor. Eu declaro a promessa de Êxodo 14 sobre a minha vida hoje. O Senhor lutará por mim, e eu apenas deverei manter a calma e a quietude. Por isso, eu escolho o descanso. Não um descanso de desistência, mas um descanso de confiança total,
deixando de lutar com as minhas próprias mãos para permitir que a tua mão poderosa assuma o controle. Deixo de lado a ansiedade e começo a repousar na tua força, pois eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Jesus, eu confio a ti tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Tu não és apenas um abrigo passageiro na tempestade, tu és o meu refúgio eterno, a minha fortaleza inabalável e o meu lugar seguro. O profeta Naum me lembra que o Senhor é bom, um refúgio seguro no dia da angústia, e que Ele conhece profundamente aqueles que nele confiam. Tu me conheces pelo nome. Tu conheces cada batida do meu coração e cada medo que eu guardo no profundo. Tu me vês quando me sinto invisível para o mundo. Tu me amparas quando eu sinto que estou prestes a cair. Por isso, eu peço que esta provação não me derrote, mas que ela me fortaleça e me prepare para o que virá. Que o que foi planejado para o meu mal seja transformado em um bem maior. Eu não sou uma vítima das circunstâncias, eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Eu me rendo ao teu tempo e ao teu querer, descansando em tua bondade infinita. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Antes de iniciarmos nossa jornada de intercessão e busca profunda, quero convidar você a meditar com toda a sua alma na instrução contida no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde nos é revelada a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Esta não é apenas uma sugestão opcional ou um conselho amigável para os momentos de lazer, mas uma ordem direta, um mandato espiritual e um encorajamento profundo do próprio Senhor Jesus para cada um de nós que decidiu segui-lo. A oração deve ser o eixo central, o pulsar constante e o oxigênio da vida de todo aquele que se diz crente no Deus vivo. Não há como sustentar uma fé genuína, uma caminhada cristã autêntica ou uma resistência espiritual mínima sem que haja uma entrega absoluta e diária ao diálogo com o Pai Celestial. Imagine por um momento a vida terrena de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, vivendo em perfeita harmonia, sintonia e união com o Criador. Se ele, sendo santo, puro e revestido de toda a autoridade, sentia a necessidade vital e urgente de se retirar para lugares desertos, muitas vezes antes do amanhecer ou durante noites inteiras, para orar com fervor, lágrimas e constância, quanto mais nós, em nossa humanidade limitada, cercados por tantas fraquezas e inclinações ao erro, precisamos nos dedicar a essa disciplina espiritual. Como poderíamos ousar dizer que somos seus discípulos se ignoramos o próprio ritmo de vida que ele estabeleceu como essencial para a vitória? A oração não é um recurso exclusivo para os superespirituais ou para aqueles que têm tempo de sobra, mas é a respiração da alma para quem deseja sobreviver e florescer em um mundo caído. Sem a oração, nossa fé torna-se apenas um conceito intelectual vazio, uma religiosidade de fachada sem qualquer poder transformador. Precisamos compreender profundamente que a oração é o cordão umbilical espiritual que nos liga diretamente à fonte de toda a vida, sabedoria e poder. É no silêncio sagrado da oração que conseguimos ouvir a voz suave e doce de Deus acima do ruído ensurdecedor das nossas próprias ansiedades e dos gritos do mundo ao nosso redor. É nesse lugar de entrega total que somos moldados, corrigidos, transformados de glória em glória e fortalecidos para enfrentar com ousadia os desafios gigantescos que a vida nos apresenta todos os dias. Portanto, hoje, meu convite é para que você não apenas dedique alguns minutos a uma fala mecânica, mas que você lute para estabelecer um altar de adoração e intercessão no centro do seu coração, pois sem essa conexão viva e pulsante, o brilho da nossa esperança começa a se apagar e nossa força se esvai como areia entre os dedos. A vida de oração é, em sua essência mais profunda, um campo de batalha intencional onde cada minuto de quietude e cada suspiro direcionado a Deus são conquistados com esforço e vigilância constante. Precisamos lutar bravamente para poder orar, porque a oração é frequentemente o alvo principal de oposição em todo o reino espiritual. O inimigo de nossas almas, aquele que vaga buscando a quem possa tragar, sabe perfeitamente bem que um cristão que não dobra os joelhos é um cristão sem poder, sem direção profética e extremamente vulnerável aos seus dardos inflamados. Ele não teme nossos planos estratégicos, não se assusta com nossos belos discursos e não se intimida com nossas boas intenções sociais, mas ele treme de pavor quando vê o mais simples e humilde dos crentes em profunda e sincera comunhão com o Todo-Poderoso. Por essa razão, você sentirá resistência em cada fibra do seu ser.
Você sentirá o peso de um cansaço físico inexplicável logo que decidir separar um tempo para Deus. Você verá sua mente ser subitamente inundada por uma enxurrada de distrações irrelevantes, por lembranças súbitas de tarefas pendentes e por preocupações que parecem ganhar uma urgência desesperadora apenas no exato momento em que você fecha os olhos para falar com o Pai. O adversário usará todas as ferramentas ao seu alcance para mantê-lo ocupado demais, distraído demais ou desanimado demais para buscar a face de Deus com sinceridade. A vida de oração não acontece por mero acaso ou por sorte. Ela não nasce em meio à conveniência dos dias calmos e ensolarados, mas é forjada na decisão deliberada e sacrificante de priorizar o reino de Deus e a sua justiça acima de qualquer outra demanda terrena. É por isso que anseio falar diretamente ao seu coração, que hoje deseja ver uma transformação real, palpável e duradoura na sua forma de se comunicar com o alto. Você que sente uma fome santa, uma sede espiritual por algo que vá muito além das orações superficiais, rápidas e mecânicas que muitas vezes praticamos por hábito. Você que busca uma paixão que queime no peito como fogo e uma eficácia que tenha o poder de mover montanhas e mudar decretos. Saiba que essa jornada de autoridade e poder começa quando reconhecemos, com toda a humildade, que a oração é a nossa maior arma de guerra espiritual e o nosso porto mais seguro de intimidade com o Eterno. Lute pelo seu tempo com o Senhor, guarde esses momentos sagrados como o tesouro mais valioso e precioso da sua existência, pois é exatamente no lugar secreto que a sua vitória é decretada e selada antes mesmo de a batalha se manifestar no mundo visível. O segredo supremo para uma oração que realmente rompe as barreiras celestiais, toca o coração do Pai e transforma a face da terra reside na presença indispensável e na ajuda poderosa do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nossas orações correm o risco gravíssimo de se tornarem áridas, exercícios repetitivos de retórica humana sem alma ou meros monólogos cheios de palavras vazias que não ultrapassam o teto dos nossos quartos. Mas, quando o Espírito Santo assume o controle da nossa comunicação com o céu, a oração ganha uma vida vibrante, uma cor sobrenatural e um poder que excede todo o entendimento humano. A Bíblia Sagrada nos ensina com clareza em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade perfeita e soberana de Deus. Você consegue perceber a magnitude e a beleza desse presente divino que nos foi concedido? Não estamos sozinhos em nossa incapacidade humana de encontrar as palavras certas ou de discernir o que é melhor pedir. Quando a dor que sentimos é profunda demais para ser articulada em frases lógicas, quando a confusão mental obscurece nossa clareza ou quando o esgotamento extremo silencia nossa voz, o Espírito Santo intervém como nosso advogado e consolador. Ele acolhe nossos gemidos, nossas lágrimas que correm em silêncio e o nosso cansaço mais profundo, traduzindo-os perfeitamente diante do trono da graça em orações que estão em total e absoluta harmonia com os planos eternos do Pai para nossas vidas. Jesus nos alertou severamente em Mateus, capítulo 6, versículo 7, para não usarmos vãs repetições, pensando que pela quantidade de palavras ou pelo tempo de discurso seríamos ouvidos por Deus. A oração eficaz não é medida por cronômetros, pelo volume da voz ou pela sofisticação do vocabulário teológico, mas sim pela profundidade da conexão e da rendição ao Espírito da verdade. Quando permitimos humildemente que Ele nos guie, nossas palavras deixam de ser limitadas pela nossa inteligência e passam a ser inspiradas pelo próprio céu, carregadas de uma autoridade e de uma paz que nenhum argumento terreno ou força das trevas pode resistir. Busque o Espírito Santo com intensidade, clame por sua direção antes de cada palavra e você verá como seus momentos de oração deixarão de ser um fardo para se tornarem os encontros mais aguardados, revigorantes e poderosos de todo o seu dia. Quando mergulhamos nas páginas das Escrituras Sagradas, observamos com clareza que a oração constante, fervente e inspirada pelo Espírito foi a marca registrada e o diferencial de todos aqueles que viram o impossível se tornar realidade diante de seus olhos. O apóstolo Paulo, em sua sabedoria espiritual, nos exorta em Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18, a tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões e circunstâncias, com toda oração e súplica. A oração não deve ser tratada como um último recurso desesperado a ser usado apenas em emergências críticas,
como se Deus fosse apenas um botão de pânico em um prédio em chamas, mas ela deve ser a nossa própria atmosfera vital, o ritmo natural de cada respiração que damos sob o sol. Paulo compreendia profundamente que o dia mau viria para todos, não como uma possibilidade remota que poderíamos evitar, mas como uma certeza de que provações severas, tentações sutis e ataques diretos surgiriam no caminho de todo aquele que decide viver fielmente. Nesses momentos de tempestade violenta e escuridão, o que realmente habita no âmago do nosso ser será revelado sem filtros. Se não houver uma vida de oração robusta e cultivada no secreto, se não houver a palavra de Deus enraizada e viva no coração, a queda diante das pressões do mundo será inevitável. Mas se estivermos devidamente revestidos de toda a armadura de Deus e mergulhados na intercessão contínua, permaneceremos firmes e inabaláveis, como árvores plantadas junto às águas. Pense na figura de Daniel, cuja devoção e disciplina eram tamanhas que ele preferiu enfrentar a sentença de morte na cova dos leões famintos a interromper sua comunhão sagrada e diária com o Altíssimo. Sua oração fiel fechou as mandíbulas da morte e mudou o destino de uma nação inteira. Pense em Ana, que em sua amargura de alma e esterilidade não se entregou ao cinismo ou ao desespero, mas derramou seu coração com tanta intensidade diante de Deus que suas palavras nem precisavam de som para serem ouvidas no trono da glória, até que sua dor fosse transformada em bênção através do nascimento de Samuel. Pense em Elias, um homem com as mesmas paixões e limitações que nós, mas que por meio da oração fervorosa e cheia de fé, controlou os elementos da natureza, retendo a chuva e depois liberando o fogo e a água sobre a terra seca. Como nos afirma a palavra, a oração do justo é poderosa em seus efeitos e produz resultados extraordinários. Deus, em sua soberania, escolhe agir através das nossas orações, convidando-nos a ser coparticipantes de suas maravilhas e milagres quando nos aproximamos dele com fé expectante e persistência inabalável. Pai querido e Deus de toda a glória, eu elevo o meu coração e toda a minha existência diante da tua majestade santa neste exato momento, buscando nada menos que a tua presença manifesta e transformadora em minha vida. Sinto dentro de mim uma fome profunda e insaciável por te conhecer de forma mais íntima, um desejo ardente de ser preenchido completamente pelo teu poder purificador e pela tua luz que dissipa todas as trevas. Senhor, tu que sondas as profundezas mais escondidas do meu ser, tu ouves perfeitamente os clamores da minha alma que muitas vezes não consigo expressar em palavras. Tu conheces cada fardo pesado que carrego sobre os ombros e cada preocupação silenciosa que tenta roubar a minha paz e o meu sono. Mesmo conhecendo todas as minhas falhas, todas as minhas quedas e todas as minhas imperfeições mais íntimas, tu me convidas amorosamente a me aproximar com confiança do teu trono de graça. Hoje, eu não venho diante de ti para pedir apenas coisas passageiras, bens materiais ou alívios momentâneos, mas venho clamar com toda a minha força por mais de ti. Tua palavra eterna em Lucas, capítulo 11, versículo 13, me assegura com absoluta fidelidade que se os homens, mesmo sendo imperfeitos e limitados, sabem dar boas dádivas aos seus filhos queridos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo com generosidade àqueles que o pedirem. Eu me apoio com toda a convicção da minha alma nesta promessa agora e clamo por este derramamento. Peço-te, meu Pai amado, que me enchas completamente, do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés, com o teu Espírito Santo. Reconheço com humildade que não quero e não posso mais caminhar confiando na minha própria força humana que se esgota, nem orar baseado apenas na minha limitada e falha compreensão das coisas, muito menos viver guiado pela minha sabedoria terrena que tantas vezes me leva ao erro. Eu necessito desesperadamente do teu Espírito para cada decisão e para cada suspiro. Derrama-o sobre a minha vida em abundância, como uma chuva torrencial que rega a terra seca e faz brotar vida abundante onde antes havia apenas deserto e morte. Desejo do fundo do meu coração ser alguém que caminha em comunhão diária, constante e ininterrupta com o teu Consolador, aprendendo a buscar o seu conselho sábio em cada pequena escolha, a acolher a sua direção segura em cada passo que eu der e a confiar plenamente na sua orientação divina, mesmo quando o caminho parecer envolto em incertezas. Ensina-me agora, Senhor Jesus, a orar verdadeiramente no Espírito, para que meus lábios pronunciem somente o que vem do teu coração e para que minhas petições subam como um incenso de aroma suave e agradável diante da tua face, movendo os céus em meu favor. Eu reconheço humildemente diante de ti, Senhor, que sem o auxílio constante do Espírito Santo, sou totalmente impotente e minhas palavras perdem todo o seu vigor e autoridade espiritual.
Preciso urgentemente que Ele sopre vida divina em cada frase que eu proferir, que Ele me... Ao olharmos para uma multidão, para um grupo de almas reunidas sob o mesmo teto, nossos olhos carnais muitas vezes nos enganam com a ilusão de uma harmonia perfeita e inabalável. Podemos observar os rostos, os sorrisos cuidadosamente ensaiados, os acenos gentis e a postura serena, e imediatamente concluir que todos ali desfrutam de uma paz profunda e de um contentamento celestial. No entanto, por trás de cada máscara de tranquilidade, existe um universo de complexidade, uma tapeçaria tecida com fios de lutas silenciosas e batalhas que não aparecem nos retratos. Existe uma história não contada em cada olhar que evita o confronto, um peso invisível sobre ombros que tentam se manter erguidos diante do mundo. Muitas vezes, o que vemos é apenas a superfície de um oceano profundo e agitado, onde correntes contrárias se chocam violentamente sob a calmaria das águas. Não se trata apenas das dificuldades externas que todos conhecemos tão bem, como as crises financeiras que tiram o sono, os problemas de saúde que debilitam o vigor ou os relacionamentos que se desgastam com o tempo. Para além dessas camadas visíveis de sofrimento humano, existe algo muito mais íntimo, mais visceral e mais decisivo para o nosso destino eterno. É a guerra silenciosa que acontece no âmago do nosso ser, no santuário da nossa alma, onde a luz e a sombra se enfrentam diariamente sem trégua. Esta é a batalha entre a minha carne e o meu espírito, um conflito que não respeita fronteiras e que todos nós, sem exceção, enfrentamos a cada respirar, quer o mundo perceba ou não, quer o nosso sorriso tente esconder ou não. É uma luta que começa antes mesmo de sairmos da cama e que nos acompanha até o último pensamento da noite, moldando quem somos diante de Deus. A Escritura Sagrada em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, abre as cortinas desse palco invisível e nos revela a natureza crua desse combate cotidiano. O apóstolo Paulo nos ensina que a natureza pecaminosa, aquilo que chamamos de carne, possui desejos que estão em oposição direta aos desejos do Espírito Santo que habita em nós. Não é apenas uma pequena divergência de opiniões ou uma preferência momentânea, é uma guerra de vida ou morte, um conflito permanente onde dois reinos distintos colidem dentro do mesmo território. De um lado, temos a nossa herança terrena, a inclinação natural para o egoísmo, para a busca incessante por prazeres que se desvanecem, para o orgulho que nos faz sentir o centro do universo, para a inveja que corrói a gratidão e para a pressa que ignora a eternidade. Do outro lado, existe o meu espírito, aquela centelha divina que foi despertada pela graça soberana de Deus e que anseia desesperadamente por tudo o que é santo, puro e verdadeiro. Meu espírito tem fome de oração, sede da palavra de Deus e uma necessidade profunda de se prostrar em adoração. No entanto, a tensão é constante. Muitas vezes, quando meu espírito se inclina para buscar ao Senhor no silêncio da madrugada, minha carne clama pelo conforto das cobertas e pela indulgência do sono. Quando minha alma deseja se aprofundar nas Escrituras, minha carne me distrai com o brilho das notificações no celular, com as preocupações triviais do dia ou com o entretenimento vazio que promete relaxamento, mas entrega apenas distanciamento de Deus. Essa resistência não é um defeito de personalidade, mas a prova de que estamos em guerra. O inimigo quer que acreditemos que essas fraquezas são inofensivas, mas são justamente nesses momentos que decidimos se nosso espírito será fortalecido ou silenciado pela tirania da carne. O caminho para a vitória nessa guerra interna não é pavimentado com boas intenções superficiais ou esforços puramente humanos, mas com a entrega radical que a Bíblia chama de crucificação. Paulo nos diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. A palavra crucificação não foi escolhida ao acaso, ela carrega o peso de uma morte brutal, lenta e absolutamente deliberada. Na antiguidade, a cruz era o símbolo máximo da dor e da renúncia forçada à própria vida. Portanto, quando somos chamados a crucificar a carne, não estamos sendo convidados para um processo confortável ou para uma mudança de hábito indolor. Estamos sendo chamados para um sacrifício pessoal onde decidimos, todos os dias, pregar na cruz os impulsos que nos afastam do Pai. É o processo doloroso de dizer não para o que nos traz prazer imediato, mas que mata a nossa vocação eterna. Significa silenciar a voz do orgulho quando queremos ter a última palavra, mortificar a luxúria quando ela tenta desviar nossos olhos e esmagar a amargura quando o perdão parece difícil demais. Morrer para si mesmo não é algo que acontece em um estalo de dedos,
É uma decisão consciente de abrir mão do que é passageiro para agarrar o que é eterno. É um compromisso de não permitir que as emoções voláteis, as tentações sedutoras ou os caprichos do ego assumam o volante da nossa existência. Em vez disso, escolhemos caminhar no Espírito, permitindo que Ele nos molde, nos refine e nos conduza pelas veredas da justiça, mesmo quando o caminho exige que carreguemos a nossa cruz com lágrimas nos olhos, sabendo que a dor da crucificação é o único portal para a glória da ressurreição em Cristo. Devemos sempre nos lembrar de que este corpo em que habitamos é apenas uma tenda temporária e que os desejos que ele clama nunca serão verdadeiramente saciados neste mundo. A carne é um senhor insaciável que sempre pede por mais, enquanto o espírito busca o descanso na única fonte que jamais seca. Em Romanos, capítulo 8, somos lembrados de que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Quando escolhemos viver para satisfazer os apetites deste mundo, colhemos o estresse de uma vida vazia, a decadência de uma alma cansada e o silêncio de um coração que não ouve mais a voz de Deus. Mas, quando nos submetemos à guia do Espírito, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento humano, uma serenidade que não depende das circunstâncias ao nosso redor e uma força sobrenatural que se manifesta justamente em nossa fraqueza. Viver para Deus não significa atingir a perfeição instantânea, mas sim manter uma perseguição constante pela sua face. É escolher a oração quando o corpo pede descanso, é escolher a verdade quando a mentira parece mais fácil, é escolher o amor quando o mundo prega o ódio. Cada pequena vitória sobre a carne é um passo em direção à transformação profunda. Se alimentarmos a nossa alma mais do que alimentamos os nossos apetites terrenos, se dedicarmos tempo à adoração genuína e se nos afastarmos das fontes que nutrem os nossos desejos errados, começaremos a ver o reflexo de Cristo em nossas ações. A batalha é real, as cicatrizes são profundas, mas a vitória já foi selada na cruz do Calvário. Portanto, meu irmão e minha irmã, não desista da luta. Cada vez que você nega a si mesmo e se volta para o Senhor, você está vivendo plenamente o propósito para o qual foi criado. O que fazemos por Cristo é a única coisa que realmente durará para além do tempo e da história. Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença santa e majestosa neste momento, com um coração humilde e totalmente dependente da Tua graça. Confesso abertamente diante de Ti que a minha carne é fraca e que, por tantas vezes, ela tenta me arrastar para longe da Tua vontade perfeita. Sinto o peso da minha natureza humana que se cansa facilmente, que se distrai com as futilidades deste mundo e que anseia pelo conforto imediato em vez da disciplina espiritual. Meu corpo muitas vezes resiste à oração e minha mente divaga quando tento mergulhar na Tua palavra. Pai, eu não quero mais ser governado por esses impulsos carnais que me impedem de viver a plenitude do que Tens para mim. Eu tomo a decisão agora de crucificar a minha carne com todas as suas paixões enganosas. Eu a coloco sob o Teu domínio, sujeitando cada desejo e cada pensamento à Tua verdade soberana. Ajuda-me, Senhor, a vencer as tendências pecaminosas que ainda tentam se enraizar no meu coração. Concede-me a força necessária para resistir aos impulsos de raiva, de orgulho e de inveja que surgem inesperadamente. Que as minhas decisões diárias não sejam ditadas pelo meu apetite emocional ou físico, mas que sejam guiadas pela luz do Teu Espírito Santo. Mesmo nas tarefas mais simples, quando a preguiça tenta me dominar ou quando as desculpas parecem mais convenientes do que a obediência, eu Te peço que despertes o meu espírito. Quero ser fiel a Ti nos pequenos detalhes, pois sei que são nessas batalhas diárias que o meu caráter é forjado. Fortalece o meu homem interior para que eu possa caminhar com integridade, refletindo o céu aqui na terra em cada gesto e em cada palavra que sair da minha boca. Meu amado Deus, eu creio com todo o meu ser que o Senhor é mais forte do que qualquer luta que eu esteja enfrentando dentro de mim. A Tua palavra declara que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e eu me aproprio dessa promessa agora para romper com todas as correntes que tentam me prender ao passado. Eu renuncio a todo vício oculto, a todo pensamento impuro e a qualquer hábito que tenha se tornado uma fortaleza de resistência contra o Teu mover. Liberta-me, Senhor, de toda a escravidão do pecado e renova a minha mente para que eu possa discernir a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu clamo para que os frutos do Teu Espírito comecem a florescer em minha vida de forma abundante. Que o amor seja a minha motivação,
Que a alegria seja a minha força e que a tua paz guarde o meu coração de toda ansiedade. Peço por paciência para lidar com as adversidades, por amabilidade para tratar os que me cercam e por uma bondade que transborda em ações concretas. Dá-me a fidelidade para nunca desviar o olhar do teu caminho, a mansidão para responder com graça e, acima de tudo, o domínio próprio para governar os meus impulsos e honrar o teu nome. Eu quero me parecer mais contigo a cada novo dia. Jesus, quero que a minha vida seja um testemunho vivo de que morri para os desejos deste mundo e que renasci para uma vida de santidade e propósito. Ajuda-me a parar de alimentar as coisas que enfraquecem a minha fé e ensina-me a investir naquilo que glorifica o teu reino. Eu não sou mais um escravo do medo ou da carne. Eu fui adotado como teu filho, e é com essa identidade que eu marcho em direção à santidade que o Senhor requer de mim. Pai Celestial, eu te agradeço porque a tua misericórdia se renova sobre a minha vida a cada manhã e porque nunca estou sozinho nessa caminhada. Eu peço um toque de frescor do teu espírito sobre a minha alma cansada. Que o teu fogo purificador consuma toda e qualquer área do meu coração que ainda não foi totalmente rendida ao teu senhorio. Refina-me como ouro, tira as impurezas e faz-me brilhar com a tua luz. Eu recebo pela fé a força sobrenatural para dizer não às tentações que brilham, mas que não te glorificam. Eu escolho encontrar a minha satisfação plena em ti, pois sei que nada e ninguém neste mundo pode preencher o vazio que só o Senhor ocupa. Tu és o meu tudo, Jesus. Tu és a minha porção e a minha herança eterna. Que o meu maior desejo seja honrar-te com o meu tempo, com os meus talentos e com cada batida do meu coração. Renuncio agora a todo ídolo que tenta ocupar o teu lugar, seja o status, as riquezas, os relacionamentos ou a busca por controle. Coloco tudo aos teus pés e declaro que só o Senhor reina no trono da minha vida. Eu escolho andar em retidão, em paz e em profunda humildade, sendo um instrumento de reconciliação e de amor onde quer que eu vá. Toca-me agora, Senhor, e desperta em mim uma paixão renovada pela tua presença. Que eu saia desta oração fortalecido